Olá, estudo das Escrituras. O livro de Segundo Reis, ou de Reis, primeiro, Segundo Reis, é chato? O que você acha? Será que o livro de Reis é chato? Será que há algo chato na Bíblia? Na verdade, o livro de Reis, tanto primeiro quanto segundo Reis, é um livro histórico que conta a história do povo de Israel, que tem a ver, tudo a ver com a nossa história, com o plano de salvação. Então, a chave, a dica para você aprender a amar e cavar o tesouro que há no livro de Reis é: olhe o princípio por trás da história. Então vamos lá, aqui começa o estudo de hoje de Segundo Reis. Eu sou a Solange Lima e estamos estudando as Escrituras durante o ano de 2024. Mas eu sei que tem gente falando, o livro de Reis está cansativo, porque tem muitos nomes de reis, muita troca de reis, então eu quero te convidar a insistir, não desista, porque você vai focar nos princípios. E eu vou hoje passar algumas formas de você aprender a olhar para o livro de Segundo Reis. Olha só, tem um versículo que já foi dito no vídeo de ontem, que se repete em todo o livro praticamente. Em cada vez que um rei entrava, saía, trocava de rei em Israel, o versículo diz o seguinte: porém, os altares das colinas não foram retirados e o povo continuava sacrificando ali. O que isso quer dizer? Todo o livro de Reis, tanto primeiro quanto segundo Reis, vem falando de um processo de queda, de destruição. Você vai ver logo à frente que Israel vai chegar um momento da história que Israel vai ser dispersada. A gente vai ver tudo, essa história se repetindo, se refletindo no livro de Salmos, e vai ter toda uma ligação com o Novo Testamento. Só que antes de Israel ser disperso e acontecer exílios e tudo mais, vem sendo explicado no livro de Reis. Então esqueça dessa parte cansativa de nome de reis e cidade, e fica realmente muito confuso, e vou te explicar por que parece confuso. Porque é assim, já expliquei num vídeo anterior. Primeiro ele dá um panorama da história. Então você ouve lá o rei fulano, ciclano, parece que acabou ali. Daqui a pouquinho você vê aquele rei de novo ali na história. Ah, mas ele não já tinha morrido? É porque antes é dado um panorama e depois eles vêm e vai detalhando a história. E dentro disso tem a história de Israel e a história de Judá, que foi dividido. Então vai aparecer o rei de Israel, rei de Judá, troca do rei de Israel, troca do rei de Judá, e as guerras que vai acontecendo ali com o rei de Israel, rei de Judá, e tudo isso vai se misturando na história, então parece ser complicado. Beleza até aí? Deu para dar uma clareada? Agora vamos focar, por exemplo, na história de hoje. Veja que na história de hoje, nos textos que vamos ler hoje, quero ressaltar algumas explicações. No momento, tem a Síria, está já no relato de hoje, entrando nesse contexto de dominar, começa ali essa coisa de Israel vir a ser cativo. Mas veja que Deus vem avisando isso. Desde antes de Reis, Deus vem avisando que isso iria acontecer. Então, qual o princípio? Quando diz aqui, porém, não removeram os altares, vem relatando de cada rei que passava por Israel ou em Judá, alguns andavam reto perante o Senhor, mesmo assim não removiam os altares. Então isso é destacado. Se a gente trouxer esse princípio para as nossas vidas, para os dias de hoje, não só líderes, mas nós mesmos, temos essa relação com Deus que mistura-se com os altares erguidos dentro de nós. E Deus está ali mostrando um princípio, que não pode ter outro altar, um altar para outro Deus em nós. Tem líderes que se colocam em altares, não removem os altares do seu próprio eu. E nós, que não somos líderes, também temos o nosso eu no altar. E esse é um princípio que está estabelecido, não é para ter altares para outros deuses. Então, pelo menos esta mensagem você pode captar no livro de Reis. E olha só, aqui a gente está no contexto do rei Oséias de Israel, e esse rei, ele está ali em Samaria, reinando, governando, e aqui em alguns versículos, no versículo 13, por exemplo, quero ver aqui com você.
Mas o Senhor advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos aqueles e tal, para se converterem. Então vem falando que Deus já vinha advertindo. O rei de Israel, ele foi preso pelo rei da Assíria, ficou cativo. E aqui é um exemplo que ele primeiro está falando aqui que o rei foi cativo. Ele fala nesse momento, no capítulo 17. Daqui a pouco, no capítulo 18, ele fala do rei de Judá e aí cita de novo que o rei foi cativo, o rei Oséias. Então ele está só repetindo o que já tinha sido dito. E aí parece que, peraí, mas não já tinha sido cativo e agora ele está sendo cativo? Agora não, ele já tinha sido. Só que ele primeiro contou a história de Israel. Aí depois ele vem falar do rei de Judá. E aí ele, dentro da história, enquanto estava o rei em Judá, neste período estava acontecendo em Israel esse cativeiro do rei de Israel, que estava lá em Samaria. Deu para entender? Por isso que parece confuso, porque são histórias paralelas. Então, por isso que ele fala, no ano tal do rei tal, então ele está falando do rei de Judá. No ano 14º ano do rei de Judá, um exemplo, aconteceu em Israel tal coisa. Então, são histórias paralelas. Eu acho que assim já dá para você começar a clarear. Então, aqui no contexto, o rei Oséias foi cativo pelo rei da Assíria. Os israelitas praticaram às escondidas o que não era, o que Deus não queria, levantaram altares. Ele fala de terem queimado seus filhos, como a gente comentou na leitura de ontem, no estudo de ontem. E aí, aqui no versículo 18, melhor dizendo, do capítulo 17, ele está dizendo, por isso o Senhor ficou furioso com Israel e expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. E é mais uma dessas questões onde ele está falando aqui que Judá foi a tribo que o Senhor separou para ele, deixou Israel afastado da presença dele, mas depois ele vem falando de novo de Israel e de Judá, e parece que, mas não já tinha sido isso? Mas porque primeiro ele dá o panorama e depois ele vai detalhando, então tenha isso em mente. No versículo 22 diz assim, Israel foi exilado da sua terra para a Síria. Então ele está aqui comprovando esse exílio que já aconteceu aqui. E aí o rei da Síria foi informado para que o povo foi morar em Samaria. Tem esse relato aqui, ele mandou estrangeiros habitar em Samaria. E quando chegou em Samaria, eles não conheciam as leis do Deus de Israel. Samaria era o povo de Deus, né? Então era a capital de Israel. E esse povo que o rei da Síria mandou habitar lá, porque, vamos entender aqui, Israel, o povo de Samaria foi tudo cativo e ele mandou habitantes estrangeiros morar em Samaria. Chegou lá, eles não sabiam as leis do Deus de Israel e Deus matou algumas pessoas. Isso chegou ao conhecimento do rei da Assíria. Então ele mandou que sacerdotes que conheciam as leis do Deus de Israel fossem ensinar essas leis para que o povo seguisse essas leis. Mas o versículo 29 diz, mas cada nação fazia o seu próprio Deus e punha onde? Nos templos dos montes que os samaritanos haviam feito. Lembra do versículo que citamos, porém, os altares das colinas não foram... Os próprios filhos de Deus haviam mantido esses altares. E aí os estrangeiros iam lá e adoravam. Então veja que é todo um contexto de rebelião, de rebeldia, de adorar outros deuses. Assim temiam o Senhor. Olha que importante o versículo 33 do capítulo 17. Assim temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses conforme o costume das nações. É que ele está falando de coisas que nós fazemos hoje. Adoramos a Deus quando nos convém, mas quando não nos convém, a gente faz do nosso jeito, adoramos o nosso eu, fazemos o que o nosso coração quer fazer. Esse é o contexto. E aí surge no cenário, para resumir agora, fechar a questão de reis, porque temos ainda Atos e Salmos para falar, surge no cenário o rei Ezequias, e ele finalmente fez o que era correto diante do Senhor, e ele é o rei que vem e destrói finalmente esses altares das colinas. Alguém fez isso, o rei Ezequias, e ele retirou os altares, e diz que entre os reis de Judá, não de Israel, mas de Judá, não houve rei como ele. Então, até o momento, nesta narrativa, Ezequias é o melhor rei de Judá, ele foi aquele que veio finalmente e derrubou os altares das colinas. Mas o rei da Síria atacou Samaria e cercou no 4º ano do rei Ezequias. Então veja,
aqui está um exemplo. Falou-se de Ezequias, já tinha sido dito que o rei da Síria tinha cercado Israel e mantido cativo. E agora ele está repetindo. Então parece que são duas histórias, mas as histórias estão cruzadas. Fechou? E depois a gente vai ver que a história de Senaqueribe, que invade Judá, tenta saquear Judá e termina aqui a história que o rei Ezequias, que era o rei de Judá, retirou o ouro das portas do templo do Senhor e entregou tudo para esse rei da Assíria, que agora no momento é esse homem que está na Assíria, o Senaqueribe, e ele tenta saquear Judá e o rei Ezequias acaba entregando o ouro que era do templo do Senhor e amanhã a gente vai ver no que vai dar isso. Fechou? Espero que tenha dado uma aliviada e que você aprenda a olhar com outros olhos o livro de Reis. Agora vamos dar uma acelerada aqui em Salmos. Veja que tem um paralelo aqui em Salmos. Estamos no Salmo 79, do versículo 1 ao 4, e eu quero só ler o primeiro versículo que diz: ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas. Então ele vai descrever o que está acontecendo lá em Jerusalém, que a gente vai chegar nesse contexto em Reis, em Crônicas. Por isso, é importante sim o livro de Reis, ele conta a história que vai se clareando conforme a gente vai lendo as escrituras. E em Atos, nós onde paramos quando Simão, que era um mágico, se converteu, creu em Jesus, mas veja que ele se converteu, porém, quando ele viu que os apóstolos impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele desejou isso para ele, queria pagar para que isso fosse passado, esse dom fosse passado para ele. Então os apóstolos disseram que o coração dele estava corrompido, e olha que importante, ele está falando aqui de um coração, de um motivo errado, né? De uma motivação errada, que é o que nós fazemos também. Capítulo 8, versículo 22, ele diz: portanto, arrepende-te desta tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Então, muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus com o propósito errado. O Tiago fala isso: você pede, não recebe porque pede mal, porque pede para o seu próprio benefício. Nós temos motivações erradas. E aí dizemos que a Bíblia diz que se eu pedir, eu vou receber, mas eu estou pedindo e não estou recebendo. De repente, a sua motivação está errada. Foi o que aconteceu aqui com Simão. Ele entendeu e pediu que os apóstolos orassem para que aquilo não acontecesse, aquele mal não viesse sobre ele. E depois a gente entra na história de Filipe. Uma história lindíssima, que tem um eunuco que está passando e lendo um texto. Deus manda que Filipe vá até a carruagem daquele eunuco e ele está lendo o profeta Isaías, um chamado profeta messiânico. O profeta Isaías é um profeta que mais falou sobre o Messias que viria. E eis que quando Filipe chega àquela carruagem, diz que o Espírito disse a Filipe para aproximar-se, o texto que o eunuco estava lendo era: ele respondeu, como poderei entender... O texto que ele leu está no versículo 32, diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Filipe havia perguntado para aquele homem: entendes o que lê? Porque ele viu que ele estava lendo o profeta Isaías. E aí no versículo 31, esse homem diz: como que eu poderia entender a não ser que alguém me ensine? Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Jesus disse isso, que enviaria o Espírito Santo que iria nos ensinar. Aquele homem não conhecia, não cria, não entendia sobre isso, precisava que alguém lhe ensinasse. Filipe apareceu, explicou e respondeu para ele que Isaías não estava falando dele próprio, que essa é a pergunta do eunuco. De quem que o profeta estava falando? Dele mesmo ou de alguém? Então, Filipe tem a oportunidade de explicar que ele se referia a Jesus Cristo, o Messias. Aquele homem creu e pediu para ser batizado num rio que estava logo à frente dele. Ele foi batizado e depois, simplesmente, Filipe foi levado, transportado pelo Espírito Santo para outro lugar. Do nada, sumiu da frente daquele homem e apareceu em outro lugar pregando o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos de volta, se Deus disser que sim. Ame as Escrituras, ame o conhecimento de Deus. Até amanhã.